Agora vai. Vamos. Fala, fala, Gustavo, tudo bem? Fala, Juninho, tudo certo? Um abraço para todo mundo aí conectado. Um prazer falar com vocês novamente. Prazer é meu amigo. A galera já te conhece, mas a audiência é um pouco rotativa. Se apresenta um pouquinho. Gustavo, TS Mirassol, né? Que você cobra o dia a dia do Mirassol. Fala um pouquinho pra gente. Primeiro, como tá o Mirassol? Olhando de fora, aqui a gente vê que é um time que começou mal o campeonato, mas que está numa crescente, num processo de recuperação, brigando ali para sair, no momento até melhor do que o Vasco. E como vocês aí estão vendo o Vasco? Como chegam aí as informações do Vasco para vocês? Pô, o Mirassol vai enfrentar o Vasco. Como o torcedor do Mirassol encara essa partida? Tipo, pô, acho que dá para em São Januário e beliscar uns pontinhos? Vamos lá, então. Bom, eu sou o Gustavo Vila, sou narrador da TS Rádio Mirassol e da Rádio CBN Grandes Lagos, de São José do Rio Preto, e a gente cobre o Mirassol Futebol Clube diariamente por aqui. Como você disse, o Mirassol estava precisando dessa parada. A gente sabe da capacidade do técnico Rafael Guanais, né, quando ele tem tempo para trabalhar. Isso já se provou no último jogo contra o Grêmio, como o time melhorou bastante e já vinha melhorando, a bem da verdade, antes da parada, né? Teve uma sequência positiva. A última rodada antes da parada foi uma derrota para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, uma derrota só por 1-0, que o Atlético teve só uma oportunidade. Então o Mirassol está, como você disse, demonstrando essa reação aí no Campeonato Brasileiro, se não pelos resultados, pelo menos o desempenho está entregando alguma coisa. E a expectativa o Mirassol está encarando esse jogo como uma final, para conseguir já sair da zona do rebaixamento nesta rodada. A expectativa é de pontuar e, se puder beliscar uma vitória dentro de São Januário, o Mirassol vai ficar muito satisfeito, obviamente. Olhando de fora aqui, a gente também encara esse jogo como uma final, porque o Vasco está numa situação bem complicada no campeonato. As duas partidas com um novo treinador, não dá assim nem para a gente responsabilizar o treinador. A gente até viu melhoras no time. Defensivamente, o Vasco pareceu um pouco mais seguro. No jogo de ontem, o Vasco teve mais a bola no primeiro tempo todo, só que é um time que ainda comete muitas falhas individuais, né? No jogo contra o Vitória, o Vasco fez uma partida segura, o Vitória nem assustou o Vasco, mas aí o Cauã Barros perde uma bola em frente à área, o Vasco perde o jogo. E ontem, parecido, o Vasco tinha um jogo ali sob o controle, contra uma equipe bem mais fraca, com todo respeito ao Medellín, deu para ver que é um time bem fraquinho, mas aí o Vasco, no último minuto do primeiro tempo, dá um apagão, toma o gol. Aí depois empata o jogo, aí o nosso zagueiro mete um gol contra, e aí tem que buscar de novo. Então, assim, é uma equipe muito instável, o treinador até fala isso, e que aqui a gente está desesperado. E esse jogo contra o Mirassol, é claro que o torcedor do Vasco, contra qualquer equipe em São Januário, o torcedor, não, a gente tem que vencer, mas, enfim, quando é uma equipe que está ali numa briga direta contra a gente, uma das poucas abaixo da gente na tabela, o torcedor vê como obrigação de vitória, e se perder, aí é crise instaurada aqui em São Januário, com toda certeza. Eu vou passar aqui para perguntar se essa será a provável escalação do Mirassol, para a gente começar a nossa brincadeira aqui do cara a cara, né? Achei no Google aqui, tá? Confesso que eu fui no Google, tava lá no SofaScore, essa provável escalação do Mirassol, com Walter. Isso mesmo? Procede? Certo. Procede. Igor Formiga, João Vitor, William Machado e Reinaldo, José Aldon, Denilson, Edson Carioca, Alisson e Japa e Bruno Santos fechando o comando de ataque. É esse o Mirassol? Vamos, acho que podemos fazer uma troca aí na zaga, tá? O William Machado, ele era titular até a parada. O Mirassol fez uma reformulação no elenco, 7 jogadores saíram e 7 chegaram. Um deles é o zagueiro Gabriel Knesovic, que veio do Cuiabá. Ele entrou muito bem. O William Machado estava suspenso na partida contra o Grêmio e o Knesovic jogou no lugar dele, foi muito bem. Acho muito difícil que o Rafael Guanais tire o Knesovic do time. Então, faria essa troca aí. E é só para deixar claro, no ataque, o Japa, ele é volante também. O Mirassol joga com 3 volantes e 3 atacantes. O Edson Carioca, que é o atacante ali, junto com o Alisson e o Bruno Santos. Boa, tô atualizando aqui. O Japa no meio e o Edson no ataque com o Bruno, né? Isso.
Então vamos embora. Vamos começar aqui a nossa brincadeira. O chat já conhece, você também já participou aqui algumas vezes, então já conhece. Basicamente, a gente pega as 11 posições, tenta fazer um time aqui entre as duas equipes. Já adianto para todo mundo e também para o nosso convidado Gustavo, que como eu e a torcida vascaína provavelmente está de saco cheio de todos os jogadores, bem possivelmente você vai ter uma missão muito fácil de convencer que os 11 do Mirassol são melhores do que os 11 do Vasco. Mas vamos lá, vamos tentar nessa árdua missão aqui de colocar alguém do Vasco aí. Léo Jardim e Walter. Vai de quê? Ah, cara, eu vou de Léo Jardim. O Walter, ele é um esteio aí do Mirassol, ele faz defesas importantíssimas. No ano passado, foi um dos grandes responsáveis por o Mirassol ter feito aquela campanha histórica. Mas o Léo Jardim é mais goleiro que ele. Nessa eu tenho que concordar. O Léo Jardim é um dos poucos que, apesar da torcida de vez em quando, quando a fase está ruim, todo gol também que leva acaba sobrando para todo mundo, né? Então o torcedor às vezes pega um pouco no pé do Léo Jardim, mas eu acho que hoje ele é um dos melhores goleiros do país e se não fosse o Léo Jardim, a nossa situação estaria ainda mais desesperadora. A galera pega no pé de que o salário dele é muito caro, não sei o quê, mas se o Vasco perder o Léo Jardim, ele não vai conseguir um outro goleiro do mesmo nível para repor. E concordo que o Walter também é um bom goleiro, mas acho que se o Walter estivesse no Vasco hoje, ele seria a reserva do Léo Jardim. Então, dá para a gente cravar essa com o Léo Jardim. Vamos para a lateral direita. Igor Formiga e Puma Rodrigues. Eu confesso para você que eu não conheço o Igor Formiga, mas eu conheço o Puma Rodrigues, e isso é o suficiente para eu votar no Igor Formiga. O Igor Formiga, quem era o titular no ano passado, para quem não se lembra, é o Lucas Ramon, que se transferiu para o São Paulo esse ano. E o Igor Formiga está fazendo bem às vezes, inclusive é o artilheiro do Mirassol na temporada. O Igor Formiga está fazendo do lado direito esse ano o que o Reinaldo fez no lado esquerdo ano passado. Então, como ele está tendo um bom desempenho, aliás, é um dos poucos reforços que o Mirassol trouxe que está tendo um bom desempenho, eu vou de Igor Formiga também. É uma característica até parecida, então, com o Puma, né? Que o Puma se destaca também no ataque. E até ontem, se eu não me engano, ele era o artilheiro do Vasco na temporada. Aqui ontem o Spinelli fez o gol e virou artilheiro isolado. Mas o Puma também, ofensivamente, ele vai bem. Inclusive, tem uma frase que ficou bem conhecida na torcida do Vasco, que foi o João Almirante aqui do canal que inventou, que é o Puma Rodrigues é um perigo para o gol que ele está mais próximo. Se ele está no ataque, ele é um perigo. Se ele está na defesa, ele é um perigo também. Então, é um resumo de Puma Rodrigues aqui no Vasco, mas acho que está bem escolhido aqui com o Formiga. Agora aqui é um duelo difícil aqui agora, hein? João Vitor e Carlos Cuesta, meu amigo. Cara, eu sou suspeito para falar do João Vitor. João Vitor, ele chega no Mirassol 2024, então ele é ídolo aqui, porque conquistou o acesso, continuou no ano passado e sempre titular, não importa o treinador. Eu vou de João Vitor nessa, porque é aquele zagueiro que não se destaca tanto, porque ele não aparece muito, mas ele se posiciona muito bem, aparece bem no ataque. No ano passado ele fez o gol da vitória contra o Palmeiras, quando o Mirassol comemorava o seu centenário. Apesar de eu gostar bastante do Carlos Cuesta, viu? Mas vou de João Vitor. Cara, também gosto do Carlos Cuesta, acho que ele já teve bons momentos aqui no Vasco, mas essa temporada de 2026, aliás, desde o jogo contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, o último jogo da temporada passada, que ele falha ali em um dos gols do Corinthians, acho que ele perdeu a confiança ali e entrou muito mal em 2026, chegou a ser reserva em alguns momentos, está voltando agora à titularidade, mas ontem falhou também no gol do Medellín, então está num momento estranho. Então, vamos aqui no zagueiro do Mirassol, João Vitor também. A gente segue com o Robert Renan e o Gabriel Kinesovic, que é recém-contratado, segundo o nosso amigo. Aqui eu vou dar um votinho para o Robert Renan, que na minha opinião é o melhor zagueiro do Vasco. E como você disse que o Gabriel chegou agora, ele ainda tem que se provar. Então vamos de Robert Renan. Já vou adiantando aqui, mas argumente. O Gabriel tem uma curiosidade, cara, que ele nunca perdeu um jogo atuando como titular do Mirassol.
São só 5 partidas, é verdade, 4 no ano passado e contra o Grêmio esse ano, 3 vitórias e 2 empates. Mas realmente o Robert Renan é mais zagueiro do que ele. Lateral esquerda agora, essa aqui não precisa nem de votação, é Reinaldo, porque o Cuiabá ontem até participou dos 2 gols do Vasco, mas tá num momento esquisito também, um pouquinho acima do peso, a galera pega no pé por causa do porte físico do cuiabano. Acho ele um bom lateral, mas o momento tá esquisito. E o Reinaldo, enfim, tá bem nessa temporada o Reinaldo, porque na última temporada ele era o terror de todo mundo. É assim, eu também gosto bastante do cuiabano. Se a briga fosse Piton e Reinaldo ainda, eu daria o voto para o Piton. Mas como tá com o Cuiabano aí, vamos votar no Reinaldo também. O Reinaldo esse ano, ele é o lateral esquerdo que mais participa das ações ofensivas no Campeonato Brasileiro. Se você pegar o scout dele, ele tem vários cruzamentos, tentativas de finalização, é o cara que mais participa ali pelo lado esquerdo, mas ele não está conseguindo acertar esses cruzamentos, acertar essas finalizações, tanto que ele só tem 1 gol esse ano, e o gol que foi marcado de pênalti. Então, tá faltando essa efetividade para ele. A gente diz até que é por conta da saída do James, que foi para o Fluminense. O James, ele tinha uma recomposição muito boa para cobrir o Reinaldo por aquele lado, e hoje com o William Machado, ou mesmo com o Gabriel Knesovic, essa cobertura já não é a mesma. Então o Reinaldo ele fica um pouco mais tímido. Boa. Mas eu acho que tá bem entregue também para o Reinaldo. Por enquanto tá 3-2 aqui. Tá 3-2 pro Mirassol. E a gente segue agora com José Aldo e Cauã Barros. Cauã Barros, que, meu Deus do céu, o Cauã Barros tá uma água. Ontem falhou de novo, falhou semana passada. Se eu votar no Cauã Barros, a torcida aqui vai querer me matar. Então, vou votar no José Aldo. Como é o nosso José Aldo? Eu vou de José Aldo também. O ano passado ele fez uma temporada brilhante, mas esse ano, no primeiro semestre, ele não estava muito bem, tanto que perdeu lugar no time, e agora na volta, por conta da lesão do Neto Moura, ele está tendo uma nova oportunidade. Zé Aldo é um meio-campista completo, ele pode jogar tanto de primeiro volante, como de segundo, ou até mesmo como meia armador, e contra o Grêmio ele destruiu, ele foi um dos principais jogadores ali no amasso que o Mirassol deu no Grêmio. Então vamos de José Aldo nessa aí também. Agora nessa aqui, apesar da fase não estar das melhores, eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, porque na minha opinião, hoje o melhor jogador do Vasco, que é o Thiago Mendes. Thiago Mendes contra Denilson. Eu acho que o Thiago Mendes nessa aqui dá para a gente colocar. Voltou mal no pós-Copa, mas até antes da Copa ali era o principal jogador do Vasco ao lado do Andrés Gomes. Eu acho que a técnica, o talento, meu cachorro está aqui bagunçando tudo, a técnica, o talento não tem discussão. Hoje é a cabeça pensante ali do Vasco, desde que o Coutinho saiu, então, é ele que toma conta ali do meio campo. Então, entre Thiago Mendes e Denilson, eu vou de Thiago Mendes, mas se você quiser argumentar também, fica à vontade. Antes de falar do Denilson, o Mirassol tentou reforçar o meio de campo justamente com um jogador do Vasco, né? Com o Tietê. Mas acabou, acho que a parte salarial acabou não rolando ali, o Tietê acabou não vindo para o Mirassol. Uma pena. Podia ter ido. O Denilson, ele vem do Cuiabá, tem 24 anos só, e ele foi pretendido já por Corinthians e Palmeiras antes de chegar no Mirassol. O Abel Ferreira, inclusive, nomeia ele numa entrevista coletiva quando perguntado sobre possíveis reforços do Palmeiras no final da temporada passada. E aí ele chega no Mirassol um pouquinho tímido e não consegue desempenhar bem no primeiro semestre, agora que ele está começando a ter mais sequência. Então, e o Thiago Mendes tem uma carreira, né, muito mais longeva aí no futebol, mais experiente e é mais jogador hoje. Nuno Moreira ou Japa? Essa eu vou deixar você definir e eu vejo aqui se eu concordo ou não. O Nuno está jogando de meia central? Com o novo treinador, ele está jogando de meia central, porque o Vasco não tem um jogador nessa posição, né? Aí o Rojas estava fazendo essa posição, mas estava indo mal, foi sacado do time, agora com
com o novo treinador. O Nuno, nesses 2 jogos, jogou por ali. Mas, assim, não me surpreendo se no próximo jogo contra o Mirassol for o Rojas ali. Que nas últimas 2 escalações veio o Nuno, mas se entrar o Rojas ali também, não me surpreendo. Mas, sinceramente, um ou outro ali, o nível está bem parecido, os dois não estão se encontrando, não. É que, assim, o Guanais ele pode surpreender também. Ele jogou com 3 volantes contra o Grêmio, porque ele tinha um ataque muito... que não recompunha muito com o Alisson, com o Edson Carioca e com o Bruno. E agora ele pode escalar o Gustavo Mosquito, que foi contratado, aquele mesmo que jogou no Corinthians, no Vitória. E o Gustavo Mosquito, a gente sabe que ele recompõe um pouquinho mais. Então pode ser que o Guanais, por conta de poder escalar o Mosquito, escale um meia mais ofensivo e tire ali um dos 3 volantes. E o Japa pode ser um deles. Japa chega agora também, emprestado, que foi pelo Cruzeiro, e fez apenas a primeira partida. Ele foi bem discreto na primeira partida, mas acabou até participando decisivamente do lance do segundo gol do Mirassol, em que ele dá a chamada pré-assistência para o Denilson dar a assistência para o Edson Carioca fazer o segundo gol. Mas como ele chegou só agora, eu estou esperando um pouquinho mais para ver dele. Vamos de Nuno nessa. Pode ser. O Nuno não está num bom momento, já tem um tempinho, mas é um jogador que ainda tecnicamente pode aparecer, pode surpreender numa assistência, num chute de fora. Ele tem um bom toque de bola. Enfim, 2026 está complicado, não só para ele, para o time do Vasco inteiro, né? Acho que aquela Copa do Brasil que a gente perde ano passado meio que tirou tudo do eixo ali, tá? A torcida, os jogadores que ficaram, todo mundo meio ainda sem conseguir digerir aquele título que escapou pelas mãos, e o Nuno é um desses, né? Que hoje, se desse tudo certo, ele seria um ídolo, um herói do Vasco, porque foi dele o gol no Maracanã. Mas como não aconteceu, enfim, tá num momento esquisito, mas eu ainda confio numa recuperação dele, porque ele já provou que pode ser útil no Vasco. Agora aqui no ataque, vamos de Alisson ou Andrés Gomes. Andrés Gomes, para mim, hoje é a válvula de escape do Vasco. O Vasco sem o Andrés Gomes perde 50% do time. Então, já vou votar aqui no meu Colômbia. E a briga é boa com o Alisson. O Alisson foi um dos poucos que se salvou no Mirassol no primeiro semestre. Jogou muito bem. Tem um jogo, inclusive, na Libertadores contra o Always Ready, em que ele dá 7 canetas em um jogo só. E acabou virando notícia até. Mas o Andrés Gomes é mais jogador que ele, né? O Andrés Gomes, hoje o Vasco sem ele perde... A gente já não tem muita coisa, né? Sem o Andrés Gomes, o Vasco perde uma referência muito grande. Do outro lado, o Vasco tem um bom jogador, mas que está numa fase ruim também, que é o Adson. E aqui, se a gente for seguir a escalação, seria Adson contra Edson, é isso? Adson e Edson, uma dupla sertaneja. Não acredito que o Guanais vá mexer nesse ataque, não. Então vamos de Edson Carioca. O Edson Carioca, ele gosta mais de jogar pelo lado esquerdo ou como um segundo atacante. Não é muito ser o ponta direita ali, não. E ele é um jogador diferente do Adson, né? Um jogador mais físico. Se você pegar o porte físico dele, é mais forte, pode jogar até de centroavante, tem jogado, jogou assim, inclusive, antes do Mirassol contratar o Bruno Santos, e é um jogador que pisa bastante na área, que finaliza bastante. Ele no 1 contra 1, não é aquele cara habilidoso, não, ele vai atropelando, os caras vêm marcar e é no corpo que ele vai ganhando, na raça, no Bumba Meu Boi. Pegando o contexto atual, o Edson Carioca está numa melhor fase. Não, e o seu argumento me convenceu, porque até o amigo aqui no chat fala, não é muito difícil ser mais forte do que o base Adson, porque realmente o Adson ele não consegue ganhar no corpo de uma criança. É muito fácil desarmar o Adson, infelizmente. O físico dele é algo que deixa muito a desejar. Teve bons momentos aqui no Vasco até também, mas desde a volta da Copa não conseguiu desempenhar. Agora no ataque, eu vou falar aqui do Spinelli, e aí você me diga se você acha que ele é melhor ou não que o Bruno Santos, porque eu confesso que não acompanho muito o Bruno Santos para saber, mas acompanho o Spinelli, e o Spinelli é um jogador ruim de bola, mas é aquele típico atacante que, se a bola chegar ali, ele pode fazer o golzinho dele.
O Vasco tinha um atacante que era muito decisivo, que era o Verratti, que para mim foi um grande erro ter liberado o Verratti, mesmo com a idade que já tinha. Acho que quando você tem um cara que faz gol, tu não pode liberar. E aí o Vasco foi tentar a reposição com o Brenner e com o Spinelli. Os dois, até o momento, não fizeram a metade dos gols que o Verratti fazia. Então é um barato que sai caro e acredito que vai acabar a temporada e eles não vão fazer a metade de gols que o Verratti entregou na temporada passada. Mas de todos os atacantes que o Vasco tem hoje, o Spinelli é o único que consegue fazer gol. Eu acho que ele é até o pior de todos. Ele é pior do que o David e pior do que o Brenner, tecnicamente. Mas é o único que está fazendo gol. Ele se posiciona melhor. A bola às vezes sobra para ele ali. Ontem ele estava bem posicionado, marcou um golzinho. O Brenner, o mapa de calor do Brenner ontem, um centroavante que não tinha calor dele dentro da área. Era tudo ali fora da área. Então, tá difícil aqui a coisa. Então o Spinelli já fez gol no Fluminense, enfim, já fez alguns gols em Sul-Americana. Ele ganhou esse apelido aqui também da torcida de Sul-Americana Man, porque na Sul-Americana ele sempre faz uns golzinhos, no Brasileiro nem tanto, mas é um atacante bem fraco, assim, para nível de Vasco, ser titular do Vasco, não dá. Não sei se o Bruno é melhor do que ele, me diga você. Cara, Bruno Santos é o seguinte, ele acabou de chegar também agora nessa janela de transferências, estreou com gol contra o Grêmio, e ele é o atual artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele fez 11 gols jogando pelo Londrina. E desses 11 gols, 7 foram nos últimos 4 jogos que ele fez pelo Londrina. Então, atualmente, ele está numa ótima fase. Então, contando Londrina e Mirassol, nos últimos 5 jogos, ele marcou 8 gols. Mesmo argumento que eu usei para o Edson Carioca. Pelo contexto atual, o Bruno Santos é que tem que ser escolhido nessa. Não, e só da informação que você me dá dele ser o artilheiro da Série B do Brasileiro já me convence, porque é uma coisa que me deixa maluco aqui no Vasco, é do Vasco não olhar para o mercado interno, não olhar para um cara que fez gol para caramba no Campeonato Paulista, no Campeonato Mineiro, que está na Série B fazendo gol. Aí o Vasco vai buscar um cara que está no Campeonato Equatoriano. Gente, com todo respeito, você jogar no Independente Del Valle, que é o melhor time do Equador, se me colocar lá, eu vou fazer gol para caramba. Porque, tu joga contra time bem mais fraco. Na Sul-Americana, tu vai pegar os brasileiros, os argentinos lá, todo mundo morrendo na altitude, e aí o nível de facilidade é um pouco maior. E o Vasco não olha para o mercado interno, o Vasco prefere ir atrás do atacante colombiano, atacante equatoriano, atacante peruano, e não olha que às vezes está aqui do lado, bem mais barato, um artilheiro da Série B, um cara que Série C talvez force um pouquinho a barra, mas gol é gol. O Verratti, por exemplo, foi em sequência artilheiro da Série C, da Série B, da Série A da Argentina. Então, o cara sabe gol, ele sabe fazer. E o Vasco, infelizmente, não olha aqui para o mercado interno. Então, só por esse argumento, eu já vou de Bruno Santos. E técnico, é o Guanais, que já se provou muito mais do que o Pedro Emanuel, que acabou de chegar. Então, basicamente, nossa seleção, a seleção da Mauritânia, ficou da seguinte forma. Léo Jardim no gol, Igor Formiga na lateral direita, a zaga com João Vitor e Robert Renan e Reinaldo na esquerda, o meio-campo com José Aldo, Thiago Mendes e Nuno, o ataque com Andrés Gomes, Edson Carioca e Bruno Santos. Será que esse time seria o suficiente para escapar do rebaixamento, uma junção Vasco e Mirassol? Acho que daria, hein? Acho que daria. Acho que dá para pegar uma Sul-Americana, hein? É verdade, é verdade. Meu amigo, obrigado, tá, pela sua presença, pela sua participação. Fica à vontade para divulgar o seu trabalho, as suas redes sociais. Maravilha, Juninho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Estamos sempre à disposição. Então segue aí, no Instagram. Eu estou lá como Gustavo Villa Narrador. Diariamente estou postando alguma coisa sobre o Mirassol. A TS Rádio Mirassol também no Instagram. A gente faz um podcast lá também, entrevista os jogadores, os treinadores, o pessoal da comissão técnica do Mirassol. E trabalho também na CBN Grandes Lagos, em São José do Rio Preto, cidade vizinha aqui. Então, a galera que puder dar uma força aí, eu agradeço demais. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado meu amigo. Obrigado aí pela disponibilidade com a gente. E boa sorte ao Mirassol, porque, querendo ou não, é um time que o torcedor brasileiro gosta, né? É uma história bacana, é um time acolhedor. Todo mundo torce para o Mirassol quando não está jogando contra o nosso time, evidentemente.
mas que o Mirassol também consiga sair dessa situação e que ano que vem a gente grave de novo aqui os dois na primeira divisão. Um abraço, meu querido. Esperamos. Saudações vascaínas e até a próxima.